boa noite. Boa noite. Dá uma palavrinha para a galera. A gente vai falar sobre o que hoje? Sobre bloqueios. Bloqueios emocionais, isso aí. Se você quiser abordar o tema, pode ficar à vontade, ou se você quiser fazer alguma introdução enquanto as pessoas vão entrando, para ver se vai entrar mais alguém também, tá em casa. Vamos lá, então. Eu me chamo Cristiane, falo aqui de Juí, do Rio Grande do Sul. E a gente vai falar um pouquinho hoje, então, sobre os bloqueios emocionais. Uma coisa que a gente precisa entender é que quando a gente é vítima e a gente transfere a culpa do que aconteceu com nós para uma outra pessoa, a gente não consegue avançar. A vitimização, ela foi instalada na Terra lá em Adão e Eva. Quando eles comeram o fruto, Adão responsabilizou Eva. Eva responsabilizou a serpente. Então, um foi transferindo a culpa para o outro. De que a gente precisa entender que para desbloquear, nós precisamos primeiramente deixar de ser vítimas. Porque enquanto a gente ficar culpando a outra pessoa, a gente vai ficar com aquilo e não vai avançar, né? Não vai ir adiante. E o que é um bloqueio? Não sei se vocês lembram no tempo da escola, às vezes a gente tinha amigas que a gente falava assim, me prova que você é minha amiga. Ou para um namoradinho assim, me prova que você me ama. Alguém já passou por isso? Quem nunca, né? Né? Quem nunca? Então, e o que é o bloqueio? Bloqueio é uma prova de amor do nosso cérebro, né? Em uma definição assim mais simplificada para a gente entender. E é o nosso cérebro querendo nos proteger de algo que nos trouxe uma grande tristeza ou que nos trouxe algum momento de vergonha, de vexame, algo que tenha sido pesado para nós. Isso é o que a gente chama de bloqueio emocional. E os bloqueios, eles são causados por pessoas. Eles não são causados por coisas. E todas as pessoas têm bloqueios, né? Mesmo que às vezes a gente não saiba quais são ou não conheça todos os que a gente tem, todas têm bloqueios. Em uma breve introdução, eu acredito que seria isso um básico assim para a gente entender sobre isso. Oi? Oi. E Fala também aí, Edna. uma coisa que a gente pode pensar é que a gente pensando assim, quais os bloqueios será que a gente tem? Então, alguém sabe. Assim, a maioria das pessoas acha que é só uma rejeição a determinadas ocasiões ou assuntos, né? Mas, na verdade, esses bloqueios acontecem, a maior parte deles acontecem na infância. Exato. E nós nem mesmo nos damos conta disso. E quando que a gente percebe que a gente tem um bloqueio? É quando a gente percebe que a gente está tendo um comportamento que a gente não gostaria de ter. Algo indesejado, mas que a gente quer fazer e não consegue. É como uma trava mesmo. Você você não consegue sair do lugar. E a gente acha, muitas pessoas falam assim, nossa, mas é frescura isso aí, né? Não faz sentido, né? Mas, na verdade, faz muito sentido. Quando esse bloqueio é muito forte pra gente, quando vem desde a infância, nos trava, o corpo paralisa e é inconsciente. Você faz determinada situação, determinada ocasião, toma determinadas atitudes sem ter noção do que está fazendo. Exato. Você age inconsciente. É isso mesmo que acontece. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de 3 diferentes tipos de bloqueio, né?
Sim. Edna, não tô te ouvindo. Tá faltando som. Ai, gente, tá desligado Oi. Oi. aqui. Oi, agora tá ouvindo, né? Pois é, vamos citar os 7 principais bloqueios, e eles são todos ligados à emoção, né, gente? E só que hoje nós vamos abordar 3. E na próxima semana a gente aborda mais o restante, né? Apesar que todos eles são ligados, né? Todos os bloqueios, eles são ligados um ao outro. E o primeiro bloqueio, que é o da autoimagem, não é, Cris? Depois Isso. vem o da autoimagem, que é relacionado à nossa imagem. Depois vem o da escassez, que ele pega um pouquinho meio que de tudo, né? Que escassez, ela está bem ligada à prosperidade. E aí vem a de aprovação, vem a de paternidade, a passividade e o perfeccionismo. Então, assim, são todos bloqueios que são ligados ao emocional, mas todos têm uma ligação entre si, certo? E aí hoje nós vamos abordar o bloqueio de autoimagem, o de paternidade e o de necessidade de Autoimagem. aprovação. Isso, é isso. Quer começar, Lu, falando aí sobre autoimagem? Pode ser. O bloqueio de autoimagem, ela nada mais é do que um complexo de inferioridade, né? A pessoa, ela fica se colocando em comparação, ela está sempre se comparando a outra pessoa. Inferioridade pode ser definido como aquele sentimento de você nunca estar à altura de alguém. Então, você nunca é bom o bastante. Tem sempre alguém melhor que você. Mesmo que você consiga desempenhar uma função excelente, mesmo que você seja bom mesmo em uma coisa que você faz, nunca tá bom para você. Você sempre fala bem assim, eu não sou bom nisso, eu não consigo fazer isso tão bem. As outras pessoas estão vendo que você faz isso muito bem, que você desempenha bem determinada situação, determinado controle em certa área, mas para você, você tem esse bloqueio, você não consegue reconhecer o seu potencial. Isso atinge até mesmo a sua imagem física. Seu corpo nunca tá bom, o seu rosto nunca tá bom, o seu cabelo nunca tá bom. E você sempre vai estar fulano, o cabelo de fulano é melhor que o meu, tá mais bonito. Eu faço a mesma coisa que fulano e o meu não tá bom. Meu corpo não tá bem, eu não consigo ficar, a pessoa não consegue ficar bem com ela mesma. É um sentimento de insatisfação o tempo todo. Nada satisfaz essa pessoa quando ela tem um bloqueio de autoimagem. E a pessoa que tem um bloqueio de autoimagem, isso vai atingindo até mesmo a não conseguir se expressar, não conseguir falar o que não está de acordo. Às vezes, se ela não gosta de uma situação, ela não consegue falar, porque ela se sente inferior, então ela acha que ela não deve dar a opinião dela, ela não deve se posicionar. E isso atinge não só não só o pessoal, ela atinge profissional, relacionamentos, amizades, não só relacionamentos amorosos, mas relações de amizades. Interfere bastante nisso quando a pessoa tem um bloqueio de autoimagem. A pessoa, ela tenta montar um padrão para ela, pegando várias pessoas, moldando várias pessoas, tentando atingir sempre a perfeição. Mas a gente sabe que isso é impossível, né, gente? A gente não consegue ser perfeito. Até porque se está perfeito, está errado. Complexo de inferioridade, progressivamente acredita que a pessoa, ela constantemente, igual eu disse, ela acredita que os seus contatos, que os seus parentes mais próximos, que seus amigos, seus familiares, é sempre melhor que ela. Então, ela está o tempo todo na posição de servir, de ser submisso às demais pessoas o tempo todo.
igual eu disse, ela não consegue se posicionar os seus gostos, seus objetivos, porque ela acha que ela não merece isso, que ela não tem merecimento suficiente para isso, que ela não tem potencial o suficiente para merecer determinada situação, para merecer respeito, para merecer expressar o que ela sente e o que ela pensa. Mesmo que ela conquiste o carro dos sonhos, a casa dos sonhos, o relacionamento amoroso tá um sucesso, para ela não tá bom, e sempre tem alguém que conquistou melhor que ela. Aí alguém vai falar assim, nossa, Lu, mas isso aí tá muito semelhante à inveja. Bom, acaba se parecendo muito com a pessoa que é invejosa e tudo. Mas, às vezes, essa pessoa que tem esse bloqueio de autoimagem, ela está inconscientemente produzindo essas reações. Não que ela olha para você e fala assim, eu quero ter os olhos da Cris, porque os meus olhos pretos não são bonitos, só o da Cris, que é lindo, porque são azuis, né, Cris? Então, assim, eu não sou bonita com os meus olhos pretos, igual jabuticaba. Mas a Cris, sim. Então, eu queria ter os olhos dela. Então, a pessoa ela não está satisfeita. Ela tem um rosto bonito, ela é bonita, mas por ela não ter os olhos azuis, ela não consegue se sentir bem, ela se sente inferior. E quais são os sintomas desse complexo de inferioridade? Demonstra essa comparação, essa autocomparação o tempo todo, ela está se comparando o tempo todo e ela vive buscando reconhecimento. Vocês vão ver aqui que esse bloqueio de autoimagem está bem ligado com o tema que a Cris vai abordar agora, né? Então, essa pessoa ela vive buscando constantemente reconhecimento, ser reconhecido por algo, para ver se ela consegue se sentir bem com a imagem dela, se ela consegue ficar bem com alguma coisa. Mas mesmo que ela consiga o reconhecimento, ela ainda não vai continuar bem. Por quê? Porque ela precisa tratar este bloqueio. Ela precisa romper essa barreira. Primeiro, ela vai fazer um processo que é descobrir qual foi a causa desse bloqueio. Então, hábitos de se comparar o tempo todo é um sintoma de bloqueio de autoimagem. Hábito de fugir de situações por medo de tentar e acabar errando ou falhando faz parte desse sintoma. Sentimento de incapacidade, de inferioridade é um sintoma. A mania de se proteger o tempo todo também é um sintoma. Ela acha que tem sempre alguém tentando fazer mal para ela, porque ela é a coitadinha da história, está sempre embaixo, então tem sempre alguém que vai a prejudicar, que vai tentar atingir essa pessoa. Este é um sintoma de bloqueio. O que leva a pessoa a ter essa baixa autoestima? Não receber elogios, não ser, às vezes, quando criança, não consegue chamar a atenção de seus pais ou familiares. Às vezes faz um feito esperando que seja reconhecido, porque a criança ela está sendo moldada. Então, o que acontece? Quando ela está num estado de aprendizado, ela espera que nós damos a ela a aprovação. Olha, parabéns, você tirou uma nota boa na escola. Ou, se não tirou uma nota boa, olha, você foi bem, mas você pode melhorar. Então, às vezes, isso aconteceu na infância e ele foi criando um bloqueio. Ou, quando tentava se expressar, era sempre pausado. Olha, não é o momento de você falar. Olha, não posso te ouvir agora. Não, depois, vamos falar sobre isso depois. Então, essa criança, ela vai crescendo, se retraindo. E ela começa a pensar o quê? Eu não sou interessante, porque a pessoa não quer me ouvir, a pessoa não quer estar perto de mim, eu não sou interessante, eu não tenho nada para oferecer, então eu só sirvo para servir. Eu não posso me posicionar, porque toda vez que eu tento me posicionar, tem alguém ali, nunca tem tempo para me ouvir, meus pais não querem me ouvir, meu tio não quer me ouvir.
E isso vai gerando no inconsciente da criança esse determinado bloqueio. Então, ele cresce com medo de se expressar e alguém acabar barrando ele, barrando o seu pensamento, que ele vai entendendo que ele não pode pensar, que ele está ali somente para acatar as ordens que são dadas. Sofre, igual eu estou dizendo, sofre intimidação. Às vezes a criança, por tentar se expressar ou fazer determinada situação, ele é intimidado. Olha, se você fizer isso, você vai ser punido por isso. Isso gera mais um sintoma de bloqueio, vai afetando mais ainda essa criança, ou até mesmo na adolescência esse fator acontece. Violência física ou psicológica. A gente sabe que existem crianças que sofrem violências físicas e violências psicológicas. A gente pode pensar, nossa, mas quem tem coragem de fazer determinada situação com criança? A gente sabe que tem. Como vocês viram aí, um fato que abalou bastante a população brasileira foi aquele caso do menininho que foi aprisionado dentro do barril. Eu não sei se vocês viram. Repercutiu geral. Então, assim, isso é uma violência física e psicológica. Agora, imagina quantos traumas, quantos bloqueios esse menino vai ter e como vai ser difícil para ele enfrentar dia após dia esses bloqueios. Superar, tentar passar por cima disso, porque o primeiro passo, né, como a Cris disse, é a aceitação. Você tem que aceitar. Então, a gente sabe que para aceitar, dói. Por que dói, Lu? Porque você vai ter que lembrar, você vai ter que voltar atrás, você vai ter que fazer uma regressão do que aconteceu, você vai ter que puxar na sua memória onde foi que aconteceu este bloqueio, onde foi que me machucou, que o meu cérebro foi lá e falou assim, olha, eu vou cortar isso aqui para você não sofrer. Então, assim, você vai ter que ir mergulhar a fundo e você vai ter que pegar aquela feridinha lá que está tampada e vai ter que ir arrancando a casquinha dela até começar a sangrar. É como se fosse uma escária. Ela vai sarar sangrando. Você vai ter que lembrar todos os dias daquilo ali e praticar atividades para romper esse bloqueio e que você possa fazer. Eu posso fazer e não me dói mais. Abusos também geram bloqueios. O bloqueio de autoimagem, quando a pessoa ela é abusada, ela não consegue aceitar a sua imagem. Ela fala que ela relaciona a sua imagem, tanto facial quanto corporal, ao determinado assunto que aconteceu com ela, ao determinado abuso que ela sofreu. Então, o que ela fala? Eu sou culpada por isso, porque tem alguma coisa errada comigo. Então, foi isso que levou a acontecer o que aconteceu comigo. Como lidar com esses determinados bloqueios? Bloqueio de autoimagem. Bloqueio de autoimagem, você vai lidar como? Comemorando os seus micros resultados dia após dia. Olha, hoje eu consegui praticar uma atividade física que eu não conseguia fazer. Você vai vibrar muito com isso, porque é uma conquista sua. Por menor que seja, para umas pessoas vai falar, nossa, mas você conseguiu dar 5 voltas na pracinha ali da esquina? Sim, parabéns para você, porque você venceu o seu bloqueio de ter que sair de casa, de ter que se expor e ir lá dar a volta na pracinha, você conseguiu. Você tem que comemorar os seus micros resultados. Seja ele uma caminhada, seja ela uma refeição diferente que você conseguiu fazer, seja ela uma foto que você conseguiu postar nas suas redes sociais, ou até mesmo abrir um vídeo. Um avanço e tanto para quem tem bloqueio de autoimagem. Quem tem bloqueio de autoimagem, ela não consegue falar em público ou até mesmo abrir uma live, igual estamos fazendo agora. Para ela, é uma barreira, ela não consegue, ela vai travar. Você pode até abrir a câmera na frente dela. Ela vai travar e a boca dela não vai sair uma palavra. Então, você tem que mudar os seus focos. Para lidar com esse bloqueio, você vai ter que mudar o seu foco. Focar em outra direção, não tentar focar só no problema que você tem.
Ah, eu tenho esse problema. Tem. Foi aceitação. Você aceitou o que tem. Então, o que você vai fazer? Você vai redirecionar esse problema. Ah, tá, eu tenho, ele tem. Como que eu vou lidar com ele? Você vai fazer um planejamento de como você vai lidando com ele. Claro que não vai ser do dia para a noite, que é difícil isso. Por menor que seja o bloqueio, para algumas pessoas falam assim, nossa, mas isso é uma bobagem, mas para você é um monstro enorme. Então, você vai redirecionando esse bloqueio, você vai planejando como você vai lidando com ele dia após dia. Olha, hoje eu vou tirar uma foto e eu vou colocar na tela do meu celular, ou eu vou mandar para uma amiga, para um amigo, vou postar num grupo que eu tenho. Beleza? Amanhã eu vou abrir uma live e vou falar, oi gente, bom dia, pá, tchau. Beleza, parabéns. Depois você vai gravar um story. Parabéns, você conseguiu. E quando pensa que não, você rompeu o seu bloqueio de autoimagem. Você já consegue falar em público, você consegue reconhecer que você tem potencial, que você é bom em alguma coisa e que pode até ter alguém que faça melhor que você, mas não com o jeito que você faz. Valorizar suas conquistas. Tem um autoconhecimento, você tem que se conhecer, se fazer a sua anamnese, procurar se conhecer, conhecer o seu padrão, conhecer as suas perspectivas, conhecer os seus objetivos, conhecer quais são os seus gatilhos que disparam o seu bloqueio para você começar a lidar com ele e desenvolver muito bem a sua inteligência emocional. Se você não consegue fazer isso sozinho, procure ajuda de pessoas que são capacitadas para te ajudar. E aí, meninas? É bem legal. Igual você estava falando, os bloqueios, eles geralmente têm uma ligação um com o outro, né? Todos nascem dessa mesma raiz. Geralmente são de infância. E a gente não recorda muitas vezes, né, quando adulto, quando foi gerado aquele gatilho que ocasiona o bloqueio. Quando acontece alguma situação semelhante, não é nem pela ação, mas pelo sentimento. E Isso. aí desencadeia aquela sensação novamente do bloqueio, né? E aí esses bloqueios, como eles têm um gancho de um para o outro, você quer falar, Cris, ou eu falo agora? Posso falar, posso Então falar. tá, vai, emenda aí. Então, como a gente tinha falado antes, os bloqueios eles são causados por pessoas e não por coisas. E o bloqueio que eu vou falar é o bloqueio de paternidade. E, pasmem, mais de 80% dos bloqueios da Terra são bloqueios de paternidade. Isso é muito se a gente for parar para pensar, né? E o bloqueio é a forma que a figura paterna atuou e impactou sobre você, sobre mim. Então, pode ser assim, ausência paterna, pode ser um pai que desonrou a mãe, tem coisas que o pai pode ter, né, feito ou não feito, não ter estado presente e que vão impactar na vida de cada um. Então, por exemplo, se você tem problema com o seu pai, você tem problema com Deus, você tem dificuldade, isso vai interferir na sua relação com Deus. O que acontece? Isso é como uma desonra até a Deus. Você não consegue se relacionar com Deus, porque Deus é chamado de pai, Deus é pai. Então, como que eu vou me relacionar Deus, pai, ao meu pai? E se o meu pai não foi o pai que eu penso, talvez, que poderia ter sido ou algo assim? Então, isso vai interferir. Quando eu conheci Jesus e o que ele fez por mim, eu entendi que eu sou tão pecadora quanto o meu pai ou quanto qualquer outra pessoa, como o meu pai. Né? Então, em Mateus 6:14, que eu vou ler, deixa eu ver aqui. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Ô, Cris. Mas não perdoarem
uns aos outros, É que o tava celestial travando um não pouco lhes aqui. perdoará. O pessoal tava falando. Deu Repete pra gente, por favor. Repete esse pedacinho aí antes um pouco do Mateus. Tá. Mateus diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Deus deixa claro que para sermos perdoados também precisamos perdoar, né? Verdade. Pegando um Então, ganchinho aí dessa fala aí do perdão, que é bom a gente trabalhar um pouco em cima dessa questão. Porque, assim, um perdão, ele é muito difícil para você dar um perdão para uma pessoa que te causou muita dor, né? sim. Ainda mais quando vem do pai e da mãe. Infelizmente, gente, a maioria dos bloqueios nossos, das dores, vem principalmente do pai e mãe, porque automaticamente, ao nascer, né, uma criança, ela espera o quê? O pai e a mãe é o quê? A proteção. São as pessoas que ela mais vai confiar. Então, normalmente, é quem mais a dor é maior, né? Porque é um pedaço seu ali. Então, é difícil você trabalhar o perdão. O que facilita um pouco trabalhar o perdão aí na questão do pai e da mãe? É quando eu compreendo que ele não precisa ser perfeito, ele não é perfeito, ele também teve uma história de vida antes da minha. Então, o que ele faz por um filho é consequência de um histórico que ele já tem de vida, né? E a questão do perdão, perdão não é você querer a pessoa de volta na sua vida, aceitar ela. O perdão, como eu digo, é se livrar do fardo de odiar a pessoa. Então, perdoar seu pai fez ali, seja a coisa mais terrível que foi ali, e você conseguir ressignificar aquilo, não que vai. Você não vai apagar aquela situação que aconteceu, mas você vai compreender de uma forma diferente. Dar o perdão a ele é o quê? É se livrar do peso, entregar aquela carga pesada que você tá, da dor, e Que não é entender sua, né? que ela não é sua. É igual a Lu estava falando, porque muitas vezes é igual no caso da pessoa que sofre algum tipo estupro, coisa do tipo, né, agressão física assim, ela se mutila, se travando, ela deixa de viver com vergonha de si. Então, igual se fala, né, que é o único crime que o culpado ou que a vítima se considera um culpado, ela se culpa, ela se, Verdade. como é a palavra? Se Se pune, né? condena. Ela se condena. Então é isso. Pode complementar aí, Cris. Tá. Então, assim, Pai, que ele era. Cris, tá Oi. travando Trava um bastante. pouco. Tá travando bastante. Pois Deixa eu é, ver. Vou voltar agora. Agora sim. verdade. Vocês estão me ouvindo? Vai. No meu caso, eu não cresci com meu pai, porque o meu pai, ele era casado. E daí, tipo, ele me escondeu da família dele, sabe? Da esposa dele, dos meus irmãos, que ele já tinha. Então, isso me gerou muitas coisas. Eu cresci só com a minha mãe, assim, praticamente, mas ele me visitava de vez em quando, mas daquela forma escondida. Então, eu acredito que muito do eu não querer aparecer, do eu não querer falar em público, não é não querer, mas ter dificuldade, como essa live para mim é uma forma de desbloqueio também, mas eu acredito que essa dificuldade venha disso, né? De eu ter sido escondida, de Aê. Né, de eu ter vergonha da história também, que hoje eu já entendo de forma diferente, dificuldade de tomar decisão, insegurança, né, que vieram com isso, o sentimento da falta de proteção. Essas dificuldades todas estavam presentes na minha vida e algumas ainda estão, mas vêm sendo tratadas, né, porque tudo que você viveu não vai ser apagado, né, só não vai mais lhe causar dor, e você consegue ir em frente, desbloqueando e, né, mudando o sentido do que aconteceu. Então, três formas de Você agir.
falar, Lu. Pode continuar. Tá. 3 formas de agir com esse bloqueio que a gente pode parar para pensar são, primeiro, eu preciso aceitar o meu pai como ele foi, né, ou como ele é. No caso, ele não é mais vivo hoje. Eu preciso aceitar que eu não teria história. Até porque se eu mudar a história, eu não vou ser quem eu sou. Eu seria, né? Porque o que eu sou também, a minha história me construiu. A forma que a gente tem para lidar com esse bloqueio, que eu acho que é a dica mais poderosa, que a gente já falou aqui, é o perdão. É perdoar por tudo o que aconteceu, é não carregar coisa sobre o perdão. Mas Cris, você pode pensar assim, nossa, mas meu pai foi horrível comigo, ele foi muito mal, você não tem noção do quanto ele foi ruim para mim. Mas é que o perdão não é para quem merece. O perdão é para quem não merece. Assim como a gente não merece o perdão de Deus e a gente ganha ele através de Jesus. Então, o perdão, ele é uma forma de nos libertarmos e libertarmos a pessoa que está ligada a nós, né? E eu pergunto a vocês que estão assistindo, vocês já perdoaram o pai de vocês ou a mãe de vocês? Vocês já pararam para analisar a história de vocês e as consequências que isso tem na vida de vocês e se livrar desse peso na coração de vocês? Então, o que a gente pode estar lidando com esse bloqueio é ressignificando. Mas o que é ressignificar? É você dar um novo sentido para a história. Então, eu colocaria aqui como é você entender as que ele tinha com a maturidade emocional que ele tinha. Ele não fez aquilo assim, não, eu vou ser um pai ruim para prejudicar essa menina. Eu vou esconder ela para que ninguém saiba do que eu fiz. Não era isso, não era isso que estava na cabeça dele, não era assim, né? Eu preciso entender que ele fez o melhor que ele podia, que era o que ele tinha para oferecer. Ele não tinha maturidade para acontecido. Então, tudo se colocou no enrolar. E eu não tenho que estar querendo, e sim, dar esse novo sentido à minha vida, né? E também, com certeza, quando a gente faz isso, muitas coisas começam a caminhar na vida que antes estavam travadas, né? E eu queria deixar a pergunta de qual é o significado de paternidade para você? Deus é o nosso pai, né? Deus é o pai que nunca abandona. Que esse significado, quando nós pensarmos em paternidade, porque o nosso pai terreno, ele pode ter sido bom, ele pode ter sido mal, ele pode ter nos rejeitado, ele pode ter nos super protegido. Mas o amor incondicional verdadeiro, o amor que nunca acaba, independente do que a gente faça, ele vem do amor de Deus. Era isso que eu tinha. Nossa, é bem emocionante a experiência de vida da Cris e sensibilizante a capacidade de ressignificar a sua dor e mostrar pra gente que sim, é possível você perdoar a pessoa, basta você querer. A Cris comentando sobre a ausência paterna dela, ela me fez recordar de um bloqueio que eu tinha com a minha mãe. Porque, assim, eu tenho 2 filhos e eu não conseguia falar para o meu filho mais velho que eu o amava. Ele sempre falava para mim bem assim, mamãe, eu te amo. E eu só falava para ele assim, aham. Não conseguia reproduzir, dar a resposta que ele tanto queria ouvir, que é eu te amo também.
Mas, e eu ficava me perguntando, falava, mas por que que eu não consigo falar? Porque eu amo. Eu sei que eu amo. Mas por que que eu não consigo falar? Então eu busquei entender o porquê e eu fui eu fui a fundo na raiz deste problema. Ouvido da minha mãe nunca tinha falado para mim, nunca havia falado para mim que me amava. Então, assim, a palavra eu te amo, amor, era uma palavra totalmente escassa do vocabulário da minha família quando criança. Eu também cresci sem meu pai e então, assim, para mim era banal, para mim não importava, não fazia sentido se a minha mãe falava para mim que me amava ou não. Mas hoje, a mulher que sou, adulta, tendo a família que tenho, hoje eu entendo que faz muita falta e fazia muita falta para mim, mas só que eu nem me dava conta, porque não fazia parte do meu cotidiano. Eu só descobri a falta e a necessidade que eu fazia quando meu filho começou a falar para mim que ele me amava. Os meus olhos enchiam de lágrimas. Eu não conseguia falar para ele. Eu queria, eu abria a boca para falar, mas não saía. Então eu comecei a tratar e eu fui buscando romper barreiras. Então até que teve um dia que foi assim espontâneo, quando ele falou: "Mamãe, eu te amo". Eu falei: "Te amo". Foi tão emocionante para mim. Eu chorei tanto porque eu fiquei tão feliz. E assim, algumas pessoas podem até me julgar aqui depois disso, falar: "Nossa, como é uma pessoa tão dura, né?". Não, não é dureza do meu coração. É que foi uma coisa que não foi plantado em mim, não foi uma coisa que foi implementada a mim quando criança. Igual muitas pessoas têm a forma de quando criança e hoje reproduz com seus filhos, que seus pais liam história para eles ou cantavam canções até eles dormirem. E hoje reproduzem seus filhos. Eu, por exemplo, minha mãe nunca cantou para eu dormir e nem leu histórias para mim. Mas hoje eu faço isso com meus filhos, porque hoje eu entendo e eu sei a falta que isso faz. É interessante isso. A gente acha que é uma coisa assim tão insignificante, tão pequena, mas quando a gente vai crescendo e vai virando adulto e vai moldando o nosso caráter, e quando a gente vê que tem outras pessoas que dependem da gente, a gente sabe o que faltou para nós lá atrás. E então a gente, quando não é um bloqueio, a gente consegue replicar, a gente consegue cortar esse laço, cortar essa tradição e fazer diferente. Porque ninguém melhor do que evitar uma experiência para outra pessoa é quem viveu. Só quem sabe a dor de não se ter um pai é quem cresceu sem um pai. Só quem sabe a dor de um abuso é quem foi abusado. Só quem sabe a dor de uma pressão psicológica, de um abuso psicológico, é quem sofreu este abuso, é quem viveu isso na própria pele. Então não dá para eu julgar a vida de determinada pessoa se eu não senti, se eu não passei na minha pele e eu vou falar para a pessoa. Isso é insignificante, isso aí é tão pequeno. Mas vai saber, o meu cunhado tem pavor à barata, vai saber o que ele sentia quando criança. Às vezes foi, vive uma situação de medo ali, né? De nojo, tipo alguém tentou colocar barata, aquelas brincadeirinhas, tudo isso desencadeia, né? E muitas vezes, no momento que aconteceu, tem um ditado que fala assim, a criança esqueceu, filho, né? Aí fica lá no inconsciente. É. Como, Cris? Filhinho de peixe, peixinho até pelo que Ana estava falando aqui. Ana comentou aqui aqui embaixo sobre a transferência, né? Aquela questão da criação, a gente estava falando da criação dos pais, né? Que o pai ele vai reproduzir a criação que ele teve. Então, muitas vezes, o seu pai, todos os parâmetros que ele usou, as regras que ele usou, já foi de uma criação que ele teve. Por mais que muitas vezes a gente tenta fazer diferente, né, como pais,
a gente ainda leva muito do que foi a nossa criação para os nossos filhos, né? Mesmo inconscientemente. Oi, bebê. É igual aquela questão do abusador e dos abusados. É um padrão. Geralmente, quem pratica é quem sofreu. Então, inconscientemente, gera um padrão ali dentro da pessoa que ela começa a reproduzir aquilo, né? Isso. E falando sobre o amor, né? Como a Lu estava sobre essa questão de eu te amo. Realmente a gente foi criado, eu pelo menos fui criado numa criação assim. Tinha demonstração de amor, mas através do quê? De gesto, de cuidado, da segurança, da luta ali dos pais, de estar sempre promovendo o melhor para os filhos, né? Se esforçando. Mas não aquela coisa de eu te amo, aquele amor mais carinhoso, né? Mais meigo. E é uma coisa que é difícil reproduzir, né? Depois que você está adulto, você reproduzir com seus filhos ou com as demais pessoas. Às vezes no relacionamento até que a gente consegue, porque por conta daquela historinha romantizada, né? Mas para você reproduzir com o filho é muito mais difícil do que para um relacionamento. Por quê? Porque a gente não aprendeu a amar. O amor foi produzido com medo pra gente. A gente não tinha essa liberdade do amor, né? Então, automaticamente, a gente não consegue produzir ela. E aí a necessidade de aprovação, né? Esse bloqueio, ele vem até ligado um pouco a essas questões, né? De rejeição, essas feridas de rejeição, por exemplo, que a criança sente, aí ela já precisa, ela já tem aquela necessidade de aprovação. Cris estava contando um exemplo aí dela de infância, e eu vivi uma história assim recentemente, que eu até conto para as pessoas, falei, velho, eu tava com um bloqueio que eu fiquei assim, nossa, que loucura. Eu nessa idade, mãe de 3 filhos, fui fazer uma viagem agora na véspera da virada de ano, e foi uma viagem assim, da louca, assim, que eu resolvi ir. E aí eu fui avisar para meus pais no dia, e meus pais, beleza e tal, vai com Deus. Mas vocês acreditam que eu fui assim? Nossa, eu nem dormi à noite, eu ia viajar de madrugada, nem dormi à noite, assim, nervosa, ansiosa. Eu andei, assim, acho que uns 400 quilômetros na estrada, nervosa e ansiosa. Eu até comentei com minha prima, né, que a gente foi junto. Aí eu falei, mulher do céu, eu tô com a barriga aqui, aquele frio na barriga, aquele nervosismo. Como se fosse aqueles adolescentes que tá saindo. Como se eu estivesse indo para uma cidade vizinha, para alguma festa escondida dos meus pais. E aí, o que que me veio na minha cabeça? Uma lembrança de adolescente. Porque minhas amigas, às vezes, iam para festa na cidade vizinha, e aí não falava com os pais. Pegavam aqui uma galerinha, ia para a cidade vizinha, para a festa, e voltava. Falava pro pai que estava na casa de um amigo, né? Ia e voltava. E aí eu não ia, porque eu tinha assim, nossa, eu tinha um medo da minha mãe, assim, que ela era bem rígida. E aí, o que eu pensava? Eu falei, meu Deus, vai que eu vou num lugar desse, acontece um acidente, e aí a minha mãe descobre que eu fui pra festa, eu acidentada ou morta, ou o que for, tá vendo? A imagem que eu tinha na cabeça, foi a imagem que veio na hora. E aí, quando eu lembrei aqui sobre bloqueio, todo momento que você sentir um bloqueio, né? Você precisa, tipo, ou fazer um vídeo, ou tomar uma decisão importante na sua vida. Porque não é só sobre a imagem, não é só sobre eu me apresentar para o outro em si. Mas em várias ações nossas, a gente está sofrendo desse bloqueio, seja da necessidade, ou da paternidade, ou da autoimagem. No momento que a gente precisa tomar uma decisão importante. E aí a gente volta para aquela zona de conforto. Por quê? Porque a gente tem medo do que é novo. E aí vem esses momentos de repreensão. E aí o que a gente aconselha? Quando vier um momento desse que você sentir que está te paralisando, que o bloqueio ele tá né, aquele freio, né? Ai, vou gravar uma live hoje. Ai, meu Deus, não. E aí, o que o povo vai pensar? Ai, meu Deus, meu cabelo, ai, minha roupa, ai, meu cenário, ai, meu som, minha imagem. Vem 1000 questões na cabeça da gente, né? E aí, o que é interessante para a gente descobrir de onde originou o bloqueio? Qual a imagem na hora que a gente está desesperada ali? Seja o bloqueio que for, o momento que for da vida sua. Qual a imagem que vem na sua cabeça? Qual a pessoa que vem ou situação? É ali que nasceu o seu bloqueio. E aí você pode estar trabalhando. Igual o meu é o quê? Aí eu vi o quê? Meu bloqueio vem meio que da minha mãe. Aquele medinho. Ai, aí, minha mãe vai aprovar isso ou não vai? O que minha mãe vai pensar se ela souber isso?
tá entendendo? Então foi gerado nisso. Mas assim, não é culpa dos nossos pais. A gente não tem que culpar o outro, Isso. porque foi uma forma de proteção que ela tinha ali com a gente quando a gente era criança, que querendo ou não, ele teve um efeito negativo depois de adulto. Isso é tão engraçado sobre essas questões do efeito, igual quando a gente é criança. Você pode ter vivido uma situação ali com, tipo, 10 crianças, a mesma situação. Mas cada uma carrega uma memória diferente da situação. Tem questões que, igual para mim, isso é importante. Talvez para minha irmã, ela não sente isso. O bloqueio que ela tem relacionado a outra coisa, tá entendendo? Uhum. E aí é interessante quando a gente pensa sobre isso, até sobre as memórias. Vocês tentam pegar aí alguém da infância, lembra de uma situação bem marcante, seja boa ou ruim, e pergunta a essa pessoa qual a lembrança que ela tem daquela situação. Vocês vão ver que a lembrança e a sensação é totalmente diferente da sua. E como é importante as emoções, né? Como é que são geradas. Tem pessoas que sofrem momentos ali bem traumatizantes, assim, de impacto, e ela deixa aquilo ali passar, né? Aquilo ali não influencia. E outras, uma simples questão ali, seja um professor ali que você já está com vergonha de apresentar o trabalho, e aí você vai e gagueja, o professor dá uma bronca, e aí, que é os pesos, né, Cris? É. Isso mesmo. Cada um tem uma intensidade, né? Cada um recebe as coisas uns com maiores intensidades, outros com menores. E tem pessoas que desenvolvem muito bem a capacidade de filtrar. Então, assim, ela filtra o que é bom, descarta o que não vai lhe agregar. E, nossa, cara, isso é muito bom, porque você está poupando anos-luz de saúde mental, né? Exato. Igual a Cris, aproveitando aqui o gancho da Cris, que ela falou sobre bloqueio de paternidade e quão importante é essa figura na nossa criação para moldar quem somos hoje. Como eu havia dito, eu cresci com a ausência do meu pai. Eu conheci meu pai, eu tinha 14 anos. Então, assim, ainda estamos trabalhando esse laço afetivo, essa relação amorosa, porque, assim, eu tenho uma certa resistência com ele. E isso moldou muito de quem eu sou hoje. Porque hoje eu sou uma pessoa que eu sou mais fechada. E eu tenho uma determinada dificuldade de me aproximar de pessoas, de fazer amizades. Porque, assim, eu entendia, eu sou filha de outros demais irmãos. Desse casamento da minha mãe, ela teve 4 filhos com meu pai. Então, assim, as crianças foram divididas ao meio. Como meu pai disse, olha, você leva esses 2 e eu fico com esses 2. Então, hoje, quando eu passei a saber da minha história, eu entendi assim, pô, cara, eu fui rejeitada, por que ele não me quis? Mas aí eu comecei a perguntar, falar, e meus irmãos que ficaram lá, será que eles não fazem essas mesmas perguntas com relação à minha mãe? Então, assim, é o que os pais decidem fazer, mesmo que eles não entendam, que eles não tenham entendimento, conhecimento do que vai afetar a gente, mesmo que seja inocente, isso nos prejudica muito. Porque eu cresci achando que meu pai me rejeitou. Então, assim, eu sempre evitei a situação de ser rejeitada. Seja em meus relacionamentos, tanto amorosos quanto familiar, eu sempre estava ali a decisora da situação. Eu sempre decidia como ia começar e como ia terminar a situação, seja ela em amizades, área profissional, familiar ou amorosa. Então, assim, eu controlava a quantidade e a intensidade que as pessoas iam se aproximar de mim. Em outras pessoas, a paternidade, a ausência da paternidade, ela causa um efeito canguru. O que é? Ele quer estar sempre na bolsa da mãe. Ele se sente incapaz de sair, viver a sua vida, seja lá com 30, 20 anos, ele não consegue sair da asa da mãe e ir viver a vida. Que é o que acontece com o meu irmão. Ele foi moldado a este efeito canguru na vida dele. Então, ele necessita
estar sempre à volta da minha mãe, estar sempre na proteção dela. Ele não dá um passo sem a autorização dela, sem a opinião dela. Ele não consegue lidar com as responsabilidades de adulto sem a ajuda dela. Então, ele ainda não cresceu, ele ainda está na bolsa de canguru da minha mãe. E isso hoje, antes eu entendia isso como irresponsabilidade e maturidade. Mas hoje eu entendo que isso tem um reflexo da ausência de paternidade. Então, ele não teve essa figura masculina na presença dele para ensinar ele a lidar com as situações, a crescer, a amadurecer e a se tornar um homem hoje que consegue lidar com os seus problemas, que consegue resolver os seus problemas. Outras pessoas com bloqueio de paternidade, elas crescem uma pessoa muito carente. Eu cresci uma pessoa que limitava o acesso das pessoas a mim. E hoje eu ainda trabalho isso, ainda estou trabalhando isso, estou rompendo essas barreiras para deixar que as pessoas se aproximem de mim, deixar ver o que as pessoas agregam a mim e o que eu posso agregar a elas. Então, assim, eu limitava isso, mas tem pessoas que elas crescem e moldam o caráter de uma pessoa extremamente carente. Ela não consegue se libertar de um relacionamento, seja ele bom ou ruim. Se o relacionamento coloca um ponto final, se chega o momento de ter um ponto final, ela se submete a qualquer e todas as exigências do parceiro para poder estar naquele relacionamento, para não sofrer de novo um abandono, para não sofrer de novo uma rejeição. Então, ela não consegue, é mais difícil para ela se libertar, entender os pontos finais, o encerramento dos ciclos que a vida tem. Dolorido, né? Eu acho que a gente pode também deixar um convite para quem está nos acompanhando aqui. Se você conhece alguém que tem algum desses 3 bloqueios, compartilhe essa live com essas pessoas, né? Acredito que vai ficar gravado, né? Então, compartilhe mesmo que depois. Se alguém quer nos chamar também no privado para conversar sobre, pode nos chamar. Comentando aqui sobre o que a Mila Santos havia dito, que é difícil trabalhar o perdão. Realmente não é fácil você viver, relembrar a situação e saber que aquela pessoa teve escolhas de te ferir ou não te ferir, que ela teve escolhas de se colocar no seu lugar e imaginar como você se sentiria com aquela situação. É como se eu fosse atingir a Cris ou a Edna, mas antes de fazer isso, eu me colocar no lugar delas. Pô, como que elas vão se sentir com relação à minha atitude? Até que ponto isso vai ferir? As pessoas que nos feriu, elas teve essas escolhas também. Elas tiveram essas escolhas. E de uma forma ou de outra acabaram fazendo. Não podemos medir ou saber o que passou na cabeça e no coração de quem praticou isso. Mas nós sabemos o que passa na nossa cabeça e no nosso coração e decidimos. O perdão é uma decisão, é uma escolha e não é forçar o perdão. É você estar pronto para tomar essa decisão. Porque o perdão, ele tem que ser verdadeiro. Cara, vou perdoar, eu não consigo esquecer. Realmente, perdão não é esquecer. Isso é amnésia. Ou Alzheimer. Perdão é você lembrar e não sangrar mais. Perdão é você lembrar da situação e você falar, pô, aconteceu, mas eu ressignifiquei. O que é ressignificar? Alguém me feriu, mas o que eu aprendi com isso? Eu aprendi a não agir da mesma forma que essa pessoa. Eu aprendi a ser uma pessoa superior, perdoando ela, entregando a ela um fardo que não é meu, esse fardo é só dela.
Eu não vou carregar para mim, eu não vou trazer para minha vida um peso que não é meu. Porque sobre as feridas que provocamos ou as atitudes que causamos nas outras pessoas, não é sobre ela, é sobre mim, é sobre quem eu sou. Se eu decido ferir alguém, não é sobre quem está sendo ferido. Não é sobre quem está sendo ferido. É sobre mim. É o que eu tenho para oferecer para essa pessoa. É o que me falta e eu decido atingir alguém. Às vezes, na mediocridade de se colocar no lugar da outra pessoa, de se posicionar, de se entender, de entender o que isso vai causar em alguém. O perdão, quando trabalhamos o perdão, não é fácil. Eu já tive e tenho trabalhado perdão na minha vida. Mas isso é uma coisa que nós decidimos fazer e nós trabalhamos isso dia após dia. Não vai ser do dia para a noite. Não vai. Não se cobre e fala assim, eu não perdoar agora. As meninas falaram que tem que perdoar, vou perdoar agora. Não vai acontecer assim. É uma decisão, é você decidir falar, olha, hoje eu não carrego mais este fardo. É como a Cris disse, hoje eu não carrego mais o fardo da relação minha com o meu pai. É a minha relação. Hoje eu não carrego o fardo da minha mãe não ter dito na minha infância que me amava. Ou as minhas outras marcas, eu decidi não carregar esse fardo para mim. É eu não levar comigo esse fardo para pesar a minha jornada. É eu deixar para trás. Mas eu vou perdoar, eu vou ter que estar junto dessa pessoa. Não, você não precisa conviver com essa pessoa só porque você liberou o perdão. Você perdoa. Olha, tudo bem, eu te perdoei. Eu te perdoei verdadeiramente. Eu liberei perdão para você. Mas confiar é outra coisa. Confiança é extremamente diferente de perdão. Eu posso perdoar. Posso perdoar que você me feriu, que você me magoou, que você me fez, que você fez em mim uma marca, e talvez essa marca seja muito profunda. E eu vou precisar de inúmeros dias para trabalhar isso. Mas só que confiar e trazer você de volta para a minha vida, colocar você no meu espaço, no meu teto, onde eu determinei que é o meu casulo, o meu lugar de proteção, é extremamente diferente. Você não precisa conviver com a pessoa só porque você perdoou. Você não precisa alimentar e querer estar todos os dias tomando cafezinho e tudo mais porque liberou o perdão. Perdão é você lembrar e não ter mais o poder de te machucar. E é você deixar aquele fardo ali de quem ele é e você seguir sua vida. Verdade, é como Jesus disse. É como Jesus disse para aquela mulher adúltera, né? Vai em paz. Não peques mais. Então, o perdão é isso aí. É você deixar ali e ir em paz. É viver e deixar fluir no seu coração um amor que é transbordante, que te traz paz e te traz leveza. Como a Cris disse, quando você tem mágoas, você tem ressentimento, é como se você estivesse colocando entulhos e pequenos sacos de lixo no seu coração, na sua vida. Isso, né? E isso vai abatendo o teu semblante, vai abatendo o teu olhar, vai abatendo a sua vida. E isso vai te fazendo perder a alegria dos seus dias. Porque aquilo vai em um ponto tão extremo que você começa a se perguntar, cara, por que essa pessoa fez isso comigo? Por quê? Mas o que eu fiz para merecer isso? Lembre sempre, não é sobre você. Nunca vai ser sobre você. Se alguém te feriu, te machucou profundamente, não é sobre você. Porque mesmo que uma pessoa seja uma pessoa ruim, uma pessoa maldosa, você tem o poder de escolher e falar assim, cara, não merece. Não merece que eu gaste meu tempo revidando essa pessoa. Não merece que eu perca o meu tempo acumulando essas marcas, essas mágoas na minha vida,
ou indo lá dar pérolas aos porcos. Se alguém já ouviu esse ditado aqui, sabe o significado dessa expressão. Então, não perder tempo com quem não nos oferece um tempo de qualidade. Então, gente, lembra disso. Lembrar que o perdão é para você, né? Nem pelo outro, né? Não é um Sim. benefício que você faz ao outro. O perdão é um benefício que você faz a você. O não perdão é como se você tivesse... Aquela pessoa fosse um fardo que está uma corda amarrada a você e você está puxando aquele fardo. Então, você está sempre se sentindo pesada por conta daquele fardo. Daquela corrente, daquela âncora que você tem arrastado e não te deixa ir para frente, porque você até caminha um pouquinho, mas aí você se sente cansado porque você está carregando isso que não te pertence. Sim. E para a gente já tá encerrando, para não tomar muito tempo de vocês, eu quero deixar aqui com vocês uma mensagem que eu recebi, eu achei muito linda, e eu vou compartilhar com vocês. E eu quero que vocês façam dessa mensagem o bom dia de vocês, todos os dias. Dê a si mesmo o amor que você procura ao outro. Então, o universo lhe enviará pessoas que combinem com isso. O que isso quer dizer? Dê a você mesmo o amor que você às vezes tem procurado em outra pessoa. Dê a você. E o universo, o próprio Deus, responderá o seu ato de fé, responderá o seu amor. E enviará pessoas ao seu redor que estejam na mesma sintonia que vocês. Travou aqui para mim. Tinha travado aí para vocês, não? Quer que eu repita? Você ouviu, Cris? Fala, repete. Dê a si mesmo o amor, dê a si mesmo o amor que você procura no outro. Então, o universo lhe enviará pessoas que combinem com isso. Então, o que isso quer dizer? Dê a você esse amor que às vezes você tem dedicado a pessoas que não merecem. E o próprio Deus, o universo, enviará para a sua vida pessoas que estão ligadas na mesma sintonia que você. Ligadas nessa mesma frequência de amor. Verdade. E acrescentando aí, que é uma coisa que a gente tem que estar sempre lembrando, né? Que nós somos únicos. Cada pessoa é uma imagem e semelhança de Deus, mas cada um com a sua característica, com a sua essência. Então, independente de beleza física, o que for, é sobre energia. Eu gosto muito dessa coisa de energia, porque a gente é uma energia. Você pode olhar, tem pessoas que não têm beleza nenhuma assim, física, né? Beleza nenhuma no sentido do padrão. Mas a pessoa é tão maravilhosa, tem uma presença tão incrível, que você acha ela extremamente linda. Como existem pessoas com essa beleza padrão, extremamente linda, perfeita, que são insuportáveis, que ninguém quer estar perto, tá entendendo? Então, quanto mais eu me conheço, né? O autoconhecimento é importante por conta disso. Quanto mais eu me conheço, mais eu respeito a minha essência, mais eu entendo que eu sou imagem e semelhança de Deus e eu tenho que honrar o que eu sou, o que Ele fez de mim. Gente, eu tenho um versículo da Bíblia que eu amo muito e ele é muito legal para esse tipo de coisa, né? Eu sempre uso ele, que é: não foi eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa é uma frase que sempre, quando eu tô assim, que eu me sinto mal, eu sempre venho essa frase bem forte dentro de mim. Seja forte e corajoso, porque o Senhor, seu Deus, sempre estarei contigo. Então é sobre isso. Quando a gente entende quando eu entendo que a minha história é sobre mim, não é sobre meus pais, não é sobre meus irmãos, não é sobre quem vem depois, tudo muda. E outra coisa boa para ressignificar, por exemplo, o perdão e o passado, eu até fiz umas postagens sobre futuro e presente e passado na minha página, quem quiser dar uma olhada, vou estar até postando outras essa semana.
Que assim, o presente, a gente só existe o presente. Se você for pensar sobre o passado é como se fosse uma memória. Pense numa memória, você pode considerar que você não viveu aquilo, praticamente. Você vê como é que a mente da gente é tão poderosa. Porque o que passou ontem, eu posso ressignificar hoje o que passou ontem. Da mesma forma que o que passou em uma vida, eu posso ressignificar. Doloroso não é fácil você pegar um bloqueio ali de uma dor, principalmente física, ou uma dor muito intensa emocional, e ressignificar. Fácil não é, mas é possível. Então, o conselho que eu dou para as pessoas que estão com algum tipo de bloqueio assim, desses muito doloroso, a Mili até citou aqui algumas questões dela, duas coisas que eu costumo fazer e que eu costumo recomendar para as pessoas. Uma é analisar o que está doendo, anotar tudo que você sente, porque você sente e por quem você sente. E uma coisa legal para ressignificar, por exemplo, o perdão. Vamos supor, meu pai fez isso, aquilo, ou a mãe, ou o parente, o que for. Você vai escrever uma carta. Mili, se você quiser fazer isso, é bem legal. Eu faço isso para qualquer pessoa, gente. Você escreve uma carta como se você estivesse conversando com a pessoa. Olha, fulano, você fez isso e isso comigo. Eu não gostei porque eu senti isso, isso e isso. Eu odeio você por isso, 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 tal. Mas eu te perdoo porque eu não sou obrigada a carregar o fardo desse sentimento por você. Eu me liberto de estar presa a você e eu te liberto de estar presa a mim. Siga em paz. E você segue. Eu gosto de fazer isso porque isso gera uma energia ali de desbloqueio na pessoa, que você descarrega aquele sentimento ruim que está dentro de você. Naquela carta, que é como se você estivesse enviando para a pessoa. E ali é mais fácil para você descarregar um perdão. E seguir. E pensar sempre, o futuro é hoje, porque o futuro não existe, na verdade. Então, o que eu quero para o meu futuro? Eu quero sentir o quê? Que sentimento que eu gostaria de sentir? Se eu tivesse a vida perfeita dos meus sonhos, como eu sentiria? Como seriam minhas emoções? Começa a trabalhar essas emoções, que automaticamente você vai focar mais nas emoções boas do que nas ruins. Porque o futuro é agora, o futuro é o presente. Então, quanto mais eu viver no sentimento que eu gostaria de viver no futuro, eu viver no presente, mais presentes maravilhosos eu terei. Porque o futuro é só... O futuro é o quê? O futuro é o resultado de tudo que a gente tem na nossa mente. De todas as coisas boas ou ruins. Aí nossa mente cria ali um projeto de futuro baseado no meu passado, no meu presente e nos meus desejos. Então, se eu posso alterar o meu futuro, ressignificando. Então, ressignifica hoje. O que eu quero para o meu futuro? Com a vida perfeita, já aproveita essa cartinha de perdão e faz a cartinha para você. Tem uma cartinha para a gente meio que é legal fazer, gente. Faça a carta para você mesmo, se perdoando por toda coisa que você acha que você não fez que deu certo, por todas as vezes que você reprovou seu comportamento, ou o que for, tudo. Se perdoa e agradeça você no final por todas as coisas maravilhosas que você fez, por tudo que você aprendeu com os erros que você fez. E se dê parabéns, tenha gratidão por ser a pessoa que você é. Porque nós somos resultados das coisas boas e ruins que nós vivemos. E aí aproveita, já escreve essa cartinha para o futuro, para o meu eu do futuro. Meu eu do futuro, eu estou muito feliz, porque graças ao nosso esforço, hoje nós somos felizes, nós temos isso. Aí escreve tudo que você quer e guarde, sempre que puder, ler aquela carta e vá vivendo, dia após dia, como se aquilo fosse realidade. No começo parece estranho, porque você quer que a mágica aconteça de uma hora para outra, mas não. Com alguns dias você vai ver a transformação que vai acontecendo. E é incrível, gente. Com um ano depois, você já está vivendo outra vida baseado nesse presente que você criou a partir de hoje. E é isso. E a minha mensagem é essa, ó. Você é amado pelo Pai. Não importa quem te odeia, não importa quem você não consegue conviver. O importante é que a pessoa mais importante para você é Deus. E Ele te ama. E você sempre foi amado. E você sempre vai ser amado. E é sobre isso a vida, né? É isso aí. Outra coisa importante que dá pra gente comentar aqui para quem falou que tem dificuldade em perdoar, é lembrar que a gente acorda com vontade de perdoar. Hoje eu acordei, vou perdoar aquela pessoa que me jogou uma pedra. Hoje eu acordei, vou perdoar aquela pessoa que me falou umas palavras ofensivas. Não é assim, né? É uma real decisão, como a gente falou. E eu
orei muitas vezes pedindo para Deus me ajudar a perdoar o meu pai. E eu penso que nós podemos pedir essa ajuda para Deus, porque o perdão vem dele e flui através dele. Então, ele nos ajudará a perdoar quem nós precisamos perdoar. E é isso. Ele nos perdoa, ele nos ama, como a Edna falou. E vocês podem todos se sentirem amados por Deus. E cada um dá o que tem, né, Cris? Exato. Cada pessoa oferece o que tem. Então... Meninas, prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer. E compartilhar um pouquinho do que a gente tem aprendido. Um prazer ter vocês aqui que entrou nessa live e disponibilizou um pouco do tempo de vocês para nos ouvir. Muito, muito obrigada. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. E boa noite. Não se esqueça, vocês são amadas do Pai, amados do Pai. E vocês são únicos. Beijão. Isso aí. E até a próxima quarta. Tchau, tchau. Beijo, boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada, Beijos. gente.